Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesta noite com o objetivo de compartilharmos a sua palavra através da ação do Espírito Santo do Senhor. Queremos agradecer aos visitantes que estão aqui e destacar a pessoa de um amigo de infância, o Zé Antônio, conhecido também do nosso irmão Zé William, que está presente aqui. Sinta à vontade no nosso meio, tá? Que Deus te abençoe. Nós estudamos na manhã desse dia sobre a lição número 12 da revista, que nos convida e nos convidou a pensar sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo. E falamos ali sobre, ouvimos sobre aquela passagem importante, seu sofrimento, a sua dor, o pregado, o fato de ter sido pregado na cruz, o fato de ele ter sido zombado pelas pessoas, e diversas classes de pessoas, dentre os quais aqueles salteadores que estavam ao seu lado, e podemos perceber que tudo aquilo que Jesus Cristo passou e se fez passar voluntariamente foi com um objetivo sublime. E esse objetivo, ele está escrito no textuário da lição, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nós bem o conhecemos, e diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda parte da lição, que é destinada aos adolescentes, às crianças, tem como título O Maior Presente de Deus. O maior presente de Deus. E esse versículo, ele descortina para nós que presente é esse. Basta observarmos a leitura. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito do Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite sobre este presente que se chama Jesus Cristo. É muito bom quando nós ganhamos um presente. Eu diria que 99% das pessoas que recebem um presente ficam satisfeitas. Porque é bom. É agradável. Ainda mais quando esse presente, ele retrata aquilo que nós necessitamos. Como é bom quando você entrega o presente a uma pessoa, ela falou assim: olha, você adivinhou. É isso que eu precisava. É isso que eu estava querendo. E você contempla o semblante alegre daquela pessoa. Como é bom quando nós levamos o presente para alguém e esse presente para aquela pessoa, ele é um presente durável. Não são aqueles presentes que consumimos com rápida facilidade, mas é um presente durável.
E é interessante, a característica do presente durável é que quando você coloca ele num determinado lugar, todo dia quando você passa perto daquele presente, você olha para ele e você lembra da pessoa, lembra do momento que ela te ofereceu aquele presente, que você aceitou e que trouxe alegria para o seu coração. É muito bom quando a gente recebe um presente caro, não é mesmo? Porque geralmente os presentes caros são bons. Os presentes caros nós tratamos, vamos ser realistas, né? Tratamos com mais cuidado, porque é algo de grande valor. Trazendo tudo isso para o campo espiritual, e é o que o Senhor deseja nos direcionar nesta noite. Não temos dúvida do que recebemos presentes com qualificações extraordinárias do nosso Deus. Basta observarmos isso que nós estamos gozando hoje aqui, a vida. A vida é um presente extraordinário que ninguém pode nos oferecer a não ser o próprio Deus, que é o dono da vida, que é o dono da existência. E quando nós acordamos a cada manhã e percebemos que o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, é motivo de realmente nós alegrarmos, porque é algo que só Ele pode dar. A Bíblia diz que Ele dá e Ele tira, porque Ele tem esse poder. O crescimento, não é mesmo? Nós, ao longo de nossa vida, vivemos com o objetivo de crescer fisicamente e crescemos, né? É bom quando a gente refaz as lembranças do passado, quando a gente revive a trajetória dos nossos próprios filhos, né? Que o vimos nascer, desenvolver, crescer. Então, é só Deus que pode conceder isso às pessoas, o crescimento. E nós somos detentores, ou diríamos, pessoas das quais são receptoras dessa bênção, desse presente. O presente da família, que coisa extraordinária é vivermos em família, ainda que tenhamos diversos percalços, mas é triste quando você lê, ouve ou vive o lamento da solidão. O lamento da solidão. Vira e mexe, nós deparamos com coisas assim, com pessoas assim, que não sabe a sua origem, que não conhece a sua família, que não tem noção de onde veio, que não sabe para onde vai no aspecto familiar. A inteligência, presente de Deus. Como é bom nós sermos dotados de inteligência. Que dificuldade tem as pessoas especiais quando perdem, de alguma forma, esse atributo de Deus outorgado a cada um de nós. Então é motivo de nós agradecermos a cada manhã o fato de Deus nos conceder esse privilégio de sermos pessoas que temos discernimento daquilo que somos, daquilo que temos, daquilo que precisamos ser. A alegria, que virtude extraordinária de Deus. E quando eu penso de alegria, eu penso lá na carta aos Efésios, aos Filipenses, né? Que a todo instante nos convida a ter alegria lá em Muriaé,
a reunião, os estudos durante esse mês têm sido na carta aos Filipenses, e o irmão tem falado sobre a questão relacionada à alegria, e é extraordinário nós estarmos alegres, transmitirmos alegria para as pessoas, observarmos as pessoas alegres. Nos deixa triste ao vermos as pessoas tristes. Nos faz ficar acabrunhados quando nós ouvimos uma pessoa triste. E lá, no exercício da nossa função, nós vemos muitas pessoas tristes, muitas histórias tristes, muitos lamentos. E isso nos deixa triste também. Às vezes, quando chegamos em casa, somos cobrados, né, por estarmos com um semblante triste. E às vezes ficamos sem palavras por alguns instantes, por alguns momentos, quando chegamos do trabalho para casa. Os nossos filhos viveram isso, a esposa vive isso, às vezes a secretária nossa vive isso também, porque nós lidamos o dia todo com coisas tristes, com pessoas tristes. E a tristeza, ela é algo que modifica as perspectivas das pessoas e contagia. A alegria é um presente de Deus para nós. Mas nós queremos destacar aqui 3 aspectos importantes nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verbo aqui, dar, é uma demonstração de que é um presente que está sendo oferecido a cada um de nós por Deus, em face do seu amor, através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, quando nós recebemos um presente que nós precisamos, um presente necessário, isso nos traz um contentamento extraordinário. E no aspecto espiritual, no plano de Deus, em se falando de salvação, é isso que acontece na expressão maior desse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E por que ele deu o seu Filho unigênito? Por que ele fez isso? Em primeiro lugar, ele deu porque nós necessitávamos desse presente. Necessitávamos do presente porque vivíamos triste, sem esperança, sem Deus, sem salvação, contaminados pelo pecado, sujos, vivendo num lugar de lodo, escorregadio. Tudo isso retratando o caminho da morte, de sofrimento, de dor, de desamparo, de tristeza. E nada que pudesse ser nos oferecido aqui neste mundo poderia substituir essa dádiva estabelecida por Deus através do seu amor na pessoa de Jesus Cristo,
no versículo de João 3,16, que é um dos versículos chaves da Bíblia. Ainda que nos fosse oferecido saúde, ainda que se nos fosse oferecido sabedoria, cultura, riqueza, glória, fama, não poderia substituir esse estado de morte espiritual que vive o homem em função do pecado. A Bíblia diz que, em face do pecado, todos nós fomos contaminados e destinados à morte no inferno, portanto, eterna, com o diabo e os seus anjos. Mas Deus, por amor, convidou a cada um de nós. E Ele convida dessa forma, como nós estamos fazendo aqui, através da exposição da Sua palavra, através de um cântico espiritual, através de um evento qualquer que envolve a pessoa de Deus, que está centralizado em Deus e na pessoa de Cristo Jesus. Ele fala às pessoas. E é por isso que Ele nos convida a estarmos num lugar como esse, para nos falar. E Ele fala desta forma, com o objetivo de esclarecer a cada um de nós que Ele, Deus, deu o seu Filho Jesus, que é o maior e mais sublime presente que existia nos céus. Ele poderia dar um anjo, Ele poderia dar uma infinidade de coisas que envolve a natureza, que tem valor caríssimo para o próprio Deus como fruto da sua criação. Mas aprouve a Ele mostrar para nós que nós necessitávamos do maior presente que Ele tinha nos céus, Jesus Cristo. E Ele nos concedeu esse presente para nos purificar da condenação da morte e do pecado, para nos justificar, para nos tornar filhos do próprio Deus, para limpar a podridão e a sujeira da nossa vida, para nos colocar num lugar de destaque ao ponto de sermos chamados filhos de Deus e Ele preparar uma morada para nós eterna nos céus, conforme registra a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E esse presente só poderia ser Cristo Jesus. É o presente que todo homem necessita nesse mundo. Alguns já receberam esse presente. Já estão usufruindo desse presente. Já estão sentindo o quanto foi necessário aceitar esse presente. E a aceitação é muito simples. Ela acontece de forma espiritual. Não precisa fazer gesto, não precisa fazer sacrifício, não precisa de fazer nada, a não ser aceitar e falar isso com Deus. Eu aceito, Senhor, o presente que o Senhor reservou para mim na pessoa de Cristo Jesus, para me salvar, para me purificar, para me lavar, para tirar a contaminação do pecado e para me colocar numa posição de filho do Senhor e herdeiro dos céus,
da glória celestial. Mas é interessante pensar que tem uma outra característica esse presente, e nós falamos no início. Esse presente, ele tem características de ser perpétuo. Enquanto vivemos aqui, e é eterno, porque ele nos faz abrir os céus, para que nós pudéssemos viver a vida eterna com Ele próprio, Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Eu disse que é muito gostoso quando nós recebemos um presente que dura por muito tempo, não é mesmo? Nós sentimos prazer de olhar para aquele presente durável. Esse é muito mais do que durável, ele é eterno. É o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, que você pode contemplar a qualquer momento, a partir desse momento que se chama hoje, se você aceitar esse presente. Ele está se oferecendo a você aqui, nesta noite. E se você declarar, ainda que sem palavras, de coração, confessando a sua vida pecaminosa, o seu estado de pecado, e dizendo a Ele que você aceita esse presente eterno que é Cristo, estará selado, e o selo de Deus é o Espírito Santo que passa a habitar nos nossos corações. E é interessante que nós sentimos isso, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito e nos dá a certeza de que temos identidade com Ele. Que temos identidade com Ele através do seu Espírito, até que Ele venha para arrebatar a sua igreja, para nos levar para os céus, ou até que a morte física nos alcance e nós sejamos ressuscitados quando Ele voltar para buscar a sua igreja e sermos elevados aos céus para vivermos eternamente com Deus. Característica desse presente. É um presente que nós necessitamos. Jesus Cristo, o Salvador amado. E é por isso que Deus deu esse presente para nós, Jesus Cristo. Esse presente é eterno, porque nós fomos criados para sermos eternos. Os nossos primeiros pais desobedeceram, Adão e Eva, lá no Éden. E foram contaminados pelo pecado. E diz a Bíblia que, a partir deles, todos pecamos e fomos afastados da glória de Deus. Perdemos essa característica de termos comunhão com o Senhor. Mas Ele deu um presente eterno para nós, Jesus Cristo, que restabeleceu a nossa comunhão com o Pai e nos fez pessoas eternas. Eternas. E a terceira característica é um presente caríssimo. Você não pode comprar. Nada nesse mundo pode comprar um presente com essa envergadura. Caro, caríssimo. Só Deus, na pessoa de Cristo, poderia ofertar um presente a pessoas tão contaminadas pelo pecado como nós somos. Só Deus poderia pensar como pensou, de escolher o seu Filho unigênito, Jesus Cristo,
e fazer com que ele viesse lá dos céus e encarnasse aqui através da Virgem Maria e tornasse um homem como qualquer um de nós. É muito caro o que ele fez por mim e por você. Nós não poderíamos pagar o preço desse presente. E é por isso que Deus escolheu Jesus Cristo. Porque senão, muitos perderiam, achando que poderia comprar a sua salvação. Pelo seu dinheiro, pela sua sabedoria. E por uma série de situações, poder, como é característico dos homens. Nada poderia comprar o preço desse presente. E é isso mesmo. Nada poderia comprar. E ele é oferecido, entregue a cada um de nós na pessoa de Jesus Cristo, individualmente. Ele comprou esse presente que custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário, o seu precioso sangue, e entregou para você. Será que, compreendendo tudo isso, você recusaria um presente de Deus com todas essas características? Sabendo que você necessita desse presente, Jesus Cristo? Sabendo que esse presente é eterno e uma vez aceitando ele, você está salvo por toda a vida e tem um lugar nos céus? Sabendo que esse presente é um presente caríssimo e que só Jesus poderia te dar? Será que mesmo assim, com essas três características, você está disposto a recusar esse presente? Muitos de nós já aceitamos e sentimos que maravilhoso presente é Cristo Jesus habitar em nós. Então, pense nisso. É o presente que Deus está te oferecendo nesta noite. É o que você necessita. Ele é eterno e é muito caro. Ninguém mais pode te oferecer esse presente, a não ser Cristo Jesus. Aceite como Salvador. Amém.